Essa única coisa que Jungkook fez por seu irmão mais velho foi tão inesperada, tão comovente e tão profunda que nem mesmo os membros do BTS, que o conheciam há mais de uma década, conseguiram esconder as lágrimas. Imagine por um instante viver cercado por luzes, aplausos, telas brilhantes e multidões gritando seu nome em dezenas de idiomas. Imagine estar constantemente sob os holofotes, sendo seguido por câmeras, questionado por jornalistas e analisado em cada passo, cada gesto, cada palavra. Agora imagine que, mesmo nesse ambiente barulhento, você escolhe o silêncio. Que, mesmo com milhões de olhos voltados para você, escolhe agir sem ser visto. Esse foi Jungkook. Esse sempre foi Jungkook. O garoto de Busan que se tornou o fenômeno global chamado BTS, mas que nunca se esqueceu de onde veio, que nunca deixou de ser irmão. No mundo frenético do K-pop, onde cada detalhe é notícia, onde qualquer mínima informação vira trending topic mundial, há poucas coisas que permanecem ocultas por muito tempo. A vida de um idol é escancarada. Seus familiares aparecem em entrevistas, suas histórias viram pauta em programas, suas redes sociais são acompanhadas de perto pelos fãs. Mas uma pergunta persistia no ar, como um sussurro que nunca encontrava resposta. Quem era o irmão de Jungkook? Onde ele estava? Por que nunca aparecia? Era como se ele simplesmente não existisse. E quanto mais o tempo passava, mais o mistério crescia. Enquanto os fãs conheciam os irmãos, irmãs e pais dos outros membros do irmão de Jungkook, nada. Nenhuma foto, nenhuma live, nenhuma citação direta. Apenas o silêncio. E foi justamente nesse silêncio que se escondia uma das histórias mais bonitas e mais humanas que o mundo do K-pop já conheceu. Essa não é uma história sobre discos de platina, prêmios internacionais ou estádios lotados. Essa é uma história sobre família, sobre laços que resistem ao tempo, à distância e até à fama. Uma história que não brilhou nas manchetes, mas que pulsou discreta e intensa nos bastidores da vida de um jovem que, mesmo sendo chamado de ícone, lenda e estrela mundial, jamais deixou de ser um irmão. E não um irmão qualquer, mas um irmão que carregava em si um amor tão silencioso, tão humilde e tão sincero, que preferiu permanecer anônimo enquanto fazia de tudo para iluminar o caminho do outro. Foi um gesto escondido entre os dias, um cuidado invisível aos olhos, um sacrifício silencioso que talvez nunca tivesse vindo à tona, se não fosse por um momento de descuido, um instante breve, nos bastidores de Tóquio, onde o véu do segredo foi puxado, e os membros do BTS viram algo que os deixou completamente sem palavras. Mas antes de chegarmos a esse momento revelador, é preciso voltar à origem de tudo, ao início dessa ligação entre dois irmãos que cresceram longe dos palcos, longe da fama, em uma cidade portuária chamada Busan, uma cidade onde os sons não eram os gritos de uma multidão, mas o barulho das ruas, das barracas de comida, dos risos infantis. Foi ali, em uma casa modesta, que Jeon Jungkook cresceu ao lado de seu irmão mais velho, Jeon Jung-hyun. Dois meninos que compartilhavam sonhos, desenhos, travessuras, noites acordados falando sobre o futuro e um amor que jamais precisou de grandes gestos para ser verdadeiro. Jung-hyun foi o primeiro a ver o brilho nos olhos de Jungkook quando ele cantava na frente da televisão. Foi ele quem segurou a mão do irmão mais novo quando ele teve medo do escuro. Quem o escutou quando ninguém mais o fazia. E quando Jungkook foi para Seul, ainda adolescente, para perseguir o sonho de ser cantor, foi Jung-hyun quem segurou as lágrimas e torceu de longe, em silêncio. Enquanto Jungkook subia, degrau por degrau, a escada do sucesso, o irmão ficou nas sombras. Não porque foi esquecido, mas porque escolheu ficar ali, porque o foco agora era outro. E Jungkook, mesmo no meio de tudo aquilo, treinamentos exaustivos, apresentações, sessões de fotos, gravações, nunca deixou de sentir a presença do irmão. Ele sabia que Jung-hyun ainda desenhava, sabia que ele ainda criava, sabia que mesmo em silêncio, o irmão ainda sonhava. Mas Jung-hyun não era do tipo que pedia ajuda, não queria ser conhecido apenas como o irmão do Jungkook, queria ser reconhecido pelo seu próprio talento, e isso tocou profundamente Jungkook. Foi então que ele tomou uma decisão. Se o mundo não podia enxergar o talento de seu irmão, ele encontraria uma forma de mostrar, sem que ninguém soubesse que ele estava por trás. Jungkook sabia o peso que seu nome carregava. Sabia que, se dissesse uma palavra, se fizesse um post, se apenas mencionasse o nome do irmão, milhares de olhares se voltariam imediatamente para ele. Mas não era isso que ele queria. Ele não queria que o irmão recebesse atenção por causa da fama dele. Ele queria que o irmão brilhasse por mérito próprio,
Que fosse notado porque era bom, não porque era irmão do Jungkook do BTS. E foi assim que tudo começou. Nos bastidores da indústria da moda e do design, Jungkook começou a enviar portfólios de arte, anônimos, sem nome, sem assinatura, sem nenhuma pista de que pertenciam a alguém de sua família. Apenas desenhos, ilustrações, traços puros, honestos, criativos, e aos poucos, esses desenhos começaram a chamar atenção. Primeiro em um catálogo obscuro de arte na Europa, depois em uma coleção de moda no Japão. Ninguém sabia quem era o artista, nem imaginavam, mas por trás de cada envio, de cada e-mail, de cada contato com curadores e estilistas, estava Jungkook. Essa não é uma história sobre fama, mas sobre família. Não é sobre glamour e prêmios, mas sobre um ato silencioso de amor. Um ato tão altruísta e puro que até os membros mais próximos do BTS, seus irmãos em todos os sentidos, ficaram sem palavras. Foi uma história de sangue, de laços e sobre a única coisa que Jungkook fez por seu irmão mais velho que mudou tudo para sempre. Para entender a profundidade dessa história, é preciso voltar no tempo, até Busan, uma cidade portuária cheia de cores vibrantes, comida de rua e pessoas acolhedoras. Foi lá, em um lar modesto, que Jungkook e seu irmão mais velho, Jeonjung-hyun, cresceram. Para quem via de fora, eram apenas dois irmãos comuns. Mas por trás das portas fechadas, Jung-hyun era mais do que apenas irmão. Era o protetor silencioso de Jungkook, seu primeiro público, seu primeiro ídolo. Eles desenhavam juntos, imitavam personagens da televisão e passavam horas sonhando com um futuro que parecia muito distante, mas o destino bateu à porta. Jungkook, ainda adolescente, deixou Busan e foi para Seul para seguir seu sonho. Entrou como trainee na Big Hit Entertainment, e a cada dia o mundo dele se afastava mais do passado, menos o amor que ele sentia pelo irmão. À medida que o BTS subia à fama internacional, os fãs passaram a conhecer melhor as famílias dos integrantes. O irmão de Jin abriu um restaurante, a irmã de J-Hope lançou uma marca de moda, os pais de RM mandavam mensagens tocantes de vez em quando. Mas e o irmão de Jungkook? Nada. Nenhuma entrevista, nenhuma aparição pública, nenhuma rede social, apenas silêncio. Então, começaram as especulações. Será que ele era afastado da família? Será que se envergonhava da fama do irmão? Ou será que Jungkook o escondia de propósito, tentando protegê-lo? Só agora o mundo começa a entender a verdade. Anos depois, surgiu discretamente a revelação de que Jeonjung-hyun sonhava em ser artista visual e designer. Ele criou pequenos portfólios online e chegou a enviar seus trabalhos para coletivos de arte usando pseudônimos. Mas num mundo saturado de conteúdo, talento nem sempre é suficiente. Apesar da sua criatividade, Junghyun passou despercebido. Seus e-mails não eram respondidos, seus trabalhos não recebiam atenção. Ele nunca pediu ajuda, nem ao irmão, nem a ninguém. Mas alguém estava prestando atenção. Em 2021, algo curioso aconteceu. Uma agência de design europeia descobriu o trabalho de Junghyun. Um catálogo de arte alternativo exibiu suas ilustrações. Uma pequena marca japonesa de roupas usou um de seus desenhos em uma coleção. Não houve crédito, nem divulgação. Apenas um interesse repentino em obras de um artista desconhecido. O que ninguém sabia era que por trás de tudo aquilo estava Jungkook. Em silêncio, ele havia entrado em contato com curadores e colecionadores que conheceu através de colaborações do BTS com o mundo da moda. Enviou portfólios anônimos, retirou qualquer traço de identificação e nunca mencionou que o artista era seu irmão. Ele não queria que Junghyun tivesse sucesso por ser seu irmão. Queria que tivesse sucesso porque merecia. Esse segredo teria permanecido escondido para sempre, até que um dia, nos bastidores de um evento em Tóquio, enquanto Jungkook revisava fotos conceituais em seu tablet, Taehyung notou algo familiar no estilo de uma ilustração. Curioso, perguntou: "De quem é esse trabalho?" Jungkook hesitou, não respondeu de imediato. Depois disse baixinho: "É do meu irmão." O silêncio tomou conta do ambiente. Taehyung ficou surpreso. Namjoon, visivelmente tocado, ficou em silêncio. Jimin, quase chorando, sussurrou: "Hyung, eu não fazia ideia." Jin apenas assentiu e disse: "Você sempre faz mais do que a gente imagina." Não era só sobre ajudar, era sobre como ele havia feito aquilo, com humildade, respeito e sem esperar nada em troca. Mas por que Jungkook nunca contou? Porque esse é o tipo de pessoa que ele é. Para ele, o amor não precisa ser alto, o apoio não precisa de plateia.
E às vezes, a maior prova de carinho que você pode dar a alguém é ajudá-lo de um jeito que preserve sua dignidade. Jungkook não queria agradecimentos, não queria holofotes, só queria que seu irmão visse sua arte brilhar por mérito próprio. Isso não é apenas maturidade, isso é amor na sua forma mais verdadeira. Hoje, Jeon Jung-hyun continua criando. Tem um pequeno, mas crescente grupo de admiradores entre artistas underground. Ele nunca revelou como surgiram suas primeiras oportunidades. Alguns acreditam que ele ainda não sabe a verdade, porque Jungkook nunca contou, e talvez nunca vá contar. Essa história não é apenas sobre irmãos, nem somente sobre Jungkook. É sobre todas as pessoas que ajudam os outros em silêncio, que fazem sacrifícios sem buscar atenção, que amam de forma profunda, mas discreta. É a prova de que a fama não precisa mudar alguém. Mesmo sendo um ícone mundial, Jungkook continuou sendo o irmão mais novo que se importava mais do que qualquer palavra podia expressar. Jungkook é conhecido em todo o mundo. Seu nome brilha em palcos grandiosos, ele coleciona prêmios e é um símbolo global. Mas para um homem, o irmão que o conheceu antes da fama, Jungkook é muito mais. Ele é um guardião silencioso, um apoio constante, uma presença que prova seu amor não com palavras, mas com atitudes. Um irmão, no sentido mais verdadeiro e sagrado da palavra. Mesmo para os membros do BTS que caminharam com ele por mais de uma década, essa história revelou um lado que eles ainda não conheciam. Um Jungkook profundamente humano, generoso e sincero. Porque por trás de toda fama, existe um laço de sangue que nunca desaparece. E essa é a verdadeira força que faz de Jungkook não só uma estrela, mas uma luz na vida de quem ele ama. Agora é a sua vez. Todos nós carregamos histórias não contadas. Pequenos gestos de amor que nunca foram reconhecidos. Sentimentos que existem no silêncio. Compartilhe nos comentários. Qual foi a coisa mais silenciosa que você já fez por alguém que ama? O que significa família para você depois de conhecer essa história? Vamos transformar esse espaço num lugar onde o amor silencioso possa ser ouvido. E não se esqueça, curta este vídeo se ele tocou seu coração. Inscreva-se no canal para mais histórias como essa. Compartilhe com alguém especial, porque talvez, só talvez, essa pessoa precise se lembrar de que o amor verdadeiro nem sempre aparece em palavras. Às vezes, ele está num abraço silencioso, numa presença que nunca falha, ou em alguém que chamamos simplesmente de irmão. Porque o mundo precisa de mais histórias como essa. E talvez mais irmãos como Jungkook.